Oi, pessoal, tudo certinho? Você sabe o que o seu nome significa? Isso mesmo, nossos nomes têm significados. Você já pesquisou sobre o seu? O meu nome, por exemplo, significa corajosa. Um nome é tão importante que pode dizer muito sobre uma pessoa e suas características, mas também tem um peso tão grande que, dependendo, pode se tornar chacota e trazer infelicidade. Não deveria ser assim. Afinal, cada nome é escolhido com muito carinho por quem o dá, e geralmente tem alguma intenção, alguma lembrança ou um significado, como dito inicialmente. Por isso, hoje, nós vamos falar com uma área da linguagem que estuda os nomes. Qual será ela? Continua comigo e vamos descobrir. Dentro da língua portuguesa, existem várias áreas de estudo: a linguística, a gramática, a literatura, entre muitas outras. E cada uma delas vai analisar a nossa linguagem de uma maneira. Por exemplo, a linguística vai analisar como o processo de desenvolvimento da linguagem acontece. A gramática vai estudar como as palavras e frases se organizam. E a literatura vai viajar pela arte da escrita, das histórias, das narrações, dos livros. Bom, o nosso caso de hoje está dentro do estudo da gramática, que não deve ser vista como algo ruim. Lembra do que eu falei nos outros vídeos? Que você vai precisar tirar os seus preconceitos, esquecer a forma como você aprendeu na escola e recomeçar. Isso mesmo, você vai ter que aprender do zero, começar tudo de novo, né? Fazendo uma redundância aqui. Mas é isso aí, você vai ter que recomeçar. E vai ter que tirar de você os pensamentos de que a gramática é ruim, de que a gramática é difícil, e tentar aprender comigo de uma forma diferente, que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Então, essa área da gramática dividiu as palavras que nós usamos no dia a dia em significados, ou seja, usamos cada uma delas para dar significado ao que queremos dizer. Para que isso ficasse melhor compreensivo e organizado, a gramática separou essas palavras em classes, em função do seu sentido, do seu significado. Por isso, hoje, nós vamos estudar uma dessas classes. Mas, como eu te digo, eu gosto de trabalhar isso de uma forma diferente. Assim, vou fazer algumas relações e depois vou passar para a parte prática, combinado? Eu não sei se você já leu a Bíblia e também não estou aqui para fazer nenhuma relação religiosa, apenas para usar um exemplo e fazer uma analogia. Pois lá na Bíblia, no livro de Gênesis, fala que quando Deus criou o mundo e criou o homem, ele pediu que esse homem, Adão, colocasse nome em todos os animais do jardim, o jardim do Éden. E assim foi feito. Adão colocou o nome em todos os animais. Por isso que hoje nós chamamos leão de leão, girafa de girafa. Claro que cada língua na sua forma, mas os nomes dos animais são os mesmos desde a criação do mundo. E o próprio Deus também criou nomes no nosso mundo, né? Deus designou o que era céu, o que era mar. Deus designou o que era terra firme. Então, Deus também deu o nome a cada parte da sua criação. E com o tempo, esse homem dotado de inteligência foi também elaborando suas criações, foi criando coisas novas que fariam a diferença na nossa vida hoje. E cada criação nova recebia um nome especial. O Criador sempre gosta de dar um nome diferente, importante para sua criação. Ou você acha que sempre existiu cadeira, caneta, lâmpada, avião? Não, né? Esses nomes foram sendo criados, foram sendo dados pelos seus criadores, a partir de um significado. E nós começamos também a dar nomes aos nossos sentimentos. Então, com o passar do tempo,
nós começamos a externar os nossos sentimentos. Havia uma época em que as pessoas não faziam isso, as pessoas não colocavam os seus sentimentos para fora. Mas com o tempo nós começamos a dizer o que sentimos e a dar também nome aos nossos sentimentos. Alegria, raiva, angústia, esperança. Então, cada um de nós começou a externar os seus sentimentos através de nomes, a nomeá-los também. E assim hoje, tudo tem um nome que o define. E para isso, para começar a nossa aula prática, nós vamos analisar um texto chamado A Terra Sem Nome. Você já imaginou se no nosso mundo não existissem os nomes, como isso seria? Bom, a professora Alessandra Costa escreveu um texto em que ela conta como seria o mundo se não existissem os nomes, em que ela imagina como seria o mundo sem os nomes. Mas para isso, para poder fazer essa análise, nós precisamos ir para os slides. Então, eu vou trocar minha tela e vou aparecer aqui no cantinho, como nós já estamos acostumados. Como falei para vocês, o título desta história é A Terra Sem Nome, da professora Alessandra Costa. Eu acredito que tudo que é bom deve ser compartilhado, então esse é um texto muito legal para trabalhar e um texto muito legal para nós podermos entender como funcionaria uma terra sem nomes, como isso aconteceria. Vamos ver? Vou contar a história para você. Era uma vez uma coisa onde as coisas não tinham nome. E tudo o que se dizia era uma coisa só. Quando se ia a coisa em que se compram coisas, veja só que coisa. Oi, seu fulano, me dá aquela coisa. Qual coisa? Aquela coisa que a gente serve para usar a coisa. Tem tanta coisa que a gente usa, que coisa você quer? Aquela! Mas tem tanta coisa ali. Aquela coisa que está junto daquela outra coisa. Aquela coisa e aquela outra coisa. Ih, não estou entendendo coisa nenhuma. Posso ir lá pegar a coisa? É, pode. Essa coisa aqui, ó. Ah, eu achei que era outra coisa. Quanto custa? R$ 2,45. Obrigada. Se você achou uma coisa de louco, imagina só tentar chamar alguém. Numa tranquila tarde, senhoras reunidas para um chá. Ô senhora, quem eu? Não, a senhora ali. Ah, tá, eu? Não, ela. Eu? 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 Não, a senhora. Um dia, resolveram dar nomes às coisas e cada coisa passou a ter sua identidade. Não só as coisas, mas também as pessoas, animais, seres em geral. E a coisa onde as coisas não tinham nome passou a se chamar lugar. E aquela coisa onde se compravam coisas ficou conhecida como mercado, e as senhoras que tomavam chá passaram a se chamar Maria, Joana, Fátima e Sara. O que eu ainda não descobri é o nome daquela coisa que serve para usar a coisa. Você sabe o que é? Então me diz, porque eu não aguento mais essa curiosidade. Então ela ainda deixa ali uma brincadeira, uma pergunta. Se você sabe qual é a coisa, para tentar descobrir. Eu ainda tenho que tentar fazer essa descoberta. Se você sabe, coloca depois nos comentários o que é essa coisa aí que ele falou que serve para usar a coisa. É bem estranho, né? Mas vejam só, como seria o nosso mundo se não tivessem os nomes, né? E até é engraçado o texto porque, por exemplo, a palavra coisa, ela é um nome, né? Querendo ou não, ela é um nome, ela designa algo estranho, né? Coisa, algo que a gente não sabe o que é, ou que é meio estranho, que não é bem definido. Então é uma coisa também é um nome. Então, se não existissem nomes, não existiria nem coisa. E aí, como é que a gente ia se comunicar, né? Ia ser bem complicado. Bom, agora nós vamos ler um texto que é feito só com nomes. Você já viu um texto feito só com nomes? Nomes de objetos, de animais, nomes de carros, estilos, tipos. Então,
Nós vamos ver como acontece um texto feito só com nomes. O nome do texto que nós vamos, né? O texto também tem um nome, que nós vamos analisar agora é Circuito Fechado de Ricardo Ramos. Talvez você já tenha visto esse texto. Se ainda não viu, vale a leitura. Vamos lá. Você já vai perceber que o texto é meio estranho, né? São várias palavras separadas por vírgula e ponto. Cadê as ligações aqui nesse texto, né? Pois é, como eu disse, ele é um texto feito só com nomes. Então, vamos ler. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires. Prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Mesa e poltrona, cadeira, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone. Bandeja, xícara pequena. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vale, cheques, memorando, bilhetes, telefone, papéis. Relógio, mesa, cavalete, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, bloco de papel, caneta, projetor de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha, cadeira, copo, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, telefone, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesas, cadeiras, prato, talheres, copos, guardanapos. Xícaras. Poltrona, livro. Televisor, poltrona. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, chinelos. Vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro. Você deve ter achado até bem estranho esse texto e pensado: isso não é um texto, isso é um monte de palavras soltas. Mas ele é considerado um texto, porque se você analisar a organização das palavras, ela compõe o quê? O cotidiano de uma pessoa, que nós conseguimos ver ali que é um homem através da forma como ele fala, né? Porque ele fala em paletó, abotoaduras, então a gente sabe que é uma vestimenta masculina. Aí depois ele sabe que a gente vê, né? A gente sabe que ele trabalha em algum tipo de escritório, porque fala em papéis, canetas, muitos papéis e telefone e revista e várias coisas, né? Lápis e tem muita coisa. Então, bom, a gente vai analisando e vai descobrindo quem é a pessoa e como os fatos acontecem. E a gente vai percebendo que realmente é um texto por causa da organização, de como ele se organiza. Então, nós temos aqui um texto feito com nomes. A maior parte, a maioria dessas palavras são nomes. Nomes de objetos, tem bastante, é o que mais tem. Nomes de roupas, também tem ali falando bastante. Então, nós temos um texto feito só com nomes e que, mesmo assim, nós conseguimos compreender o sentido. Então, é possível fazer isso, é possível que isso aconteça, como também é possível criar uma música com nomes, que é o que nós vamos analisar e ver agora. Bom, nós vamos analisar então agora uma música chamada Criança Não Trabalha, do
cantor e compositor Arnaldo Antunes. Ele é muito conhecido, compositor brasileiro, porque exatamente ele já faz as suas músicas de uma forma bem filosófica e poética. Então, são músicas que nos fazem pensar, mas também brincam muito com as palavras. E aqui ele cria uma música brincando bastante com os nomes, porque boa parte dessa música é feita com nomes. Então, ele vai trabalhando e fazendo essa brincadeira aqui. Vamos ver. Lápis, temos nome de um objeto. Caderno, mais um objeto. Chiclete, um doce. Peão. Temos que ver qual peão é esse, né? Lápis, caderno, chiclete, peão. Deve estar relacionado com criança. É o que a gente acredita. Pode ser um brinquedo, então. Sol, o nome de um astro, né? De um planeta ali. Bicicleta, objeto. Skate, também objeto. Calção, uma roupa. Esconderijo, um lugar. Avião, mais um. É um meio de transporte, né? Correria. Tambor, mais um objeto. Gritaria. Jardim, um lugar. Confusão, uma situação, né? Bola, pelúcia, aí mais objetos. Merenda, uma comida. Crayon, que eu não sei o que é, eu confesso. Se você sabe o que é um crayon, você me diga, porque acho que não é do meu tempo. Banho de rio, né? Temos o rio e temos o banho, um lugar e algo que nós fazemos, né? Banho. Banho de mar, mais um lugar, mar. Pula-sela, nome de uma brincadeira. Bombom, uma comida. Tanque de areia, mais um objeto, né? Gnomo, que é um duendezinho. Sereia, pirata, baleia. Então ali temos nomes de seres, depois baleia é um animal, manteiga no pão, manteiga é uma comida, pão comida também. Continuando, giz, mais um objeto. Mertiolate, um remédio. Band-aid, também digamos que é um remédio, né? Sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, todos objetos. Quebra-cabeça, um brinquedo, boneca, peteca, botão. Pega-pega, papel, papelão. Então ali até botão nós temos brincadeiras, né? Brinquedos. Pega-pega, uma brincadeira. Papel, papelão, um objeto. Criança não trabalha, aí ele fala de criança, que é o tema principal da música dele, né? Que criança não trabalha, criança tem que brincar. Então ali ele fala da criança e aí depois nós já temos um encontro com outras palavras de outros significados. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. E aí tem feijão, tem arroz, né? Comida, prato, objeto. Então, se você perceber, é uma música com vários nomes. Ele usa principalmente nomes para poder criar essa música. Nomes de objetos, nomes de brincadeiras, de brinquedos, de comidas. E assim ele explora o que é a infância. Ele explora o que as crianças fazem na infância e que elas têm que fazer isso, porque elas são crianças. Elas não trabalham e não devem trabalhar. Então, pessoal, explorando todos esses textos com o nome, com os nomes, eu quero que você perceba, com os exemplos também que eu falei, com as relações, que no nosso mundo foi dado nome para todas as coisas. Tudo tem o seu nome designado, o seu nome principal, aquilo que lhe caracteriza, né? Aquele nome que se dá para alguma coisa. Porque os seus criadores foram dando nomes. Os nossos pais nos deram nomes. E a todas essas palavras que nós aqui vimos e falamos como nomes, nós damos também a designação dentro da língua portuguesa de substantivos. Então, nós damos o nome a esses nomes
de substantivos. Então, para você saber que não é tão difícil assim um substantivo. Eles são nomes. Claro que quando a gente estudava, às vezes os professores mandavam a gente decorar, né, o que é substantivo e por isso nós acabamos pensando em algo difícil, porque às vezes era dado uma resposta pronta que a gente decorava, mas não entendia. Mas analisando os textos e vendo esses nomes em ação, em prática, e também relacionando com a história e com os nossos próprios nomes, nós conseguimos entender que todos eles são substantivos. Que tudo o que tem nome, todos os nomes que existem, são substantivos. E que não é tão difícil assim entender essa classe que nós temos dentro da língua portuguesa. Bom, eu vou voltar aqui para a tela principal para nós continuarmos conversando. Claro que cada nome desses possui um sentido particular também. E aí o que acontece? Esses nomes também depois vão ser divididos em sentidos. Porém, isso é um assunto para uma próxima aula, para que a gente não coloque tanta coisa ao mesmo tempo na nossa cabeça, na nossa mente e não embaralhe. Então, vamos passo a passo, vamos aos poucos e hoje nós entendemos primeiro o que são os nomes, que nós chamamos de substantivos, que fazem parte dessa classe chamada de substantivo. E em uma próxima aula a gente entende os significados de cada um deles e como eles funcionam. Mas eu quero te deixar uma tarefa, você topa? É o seguinte, você vai pesquisar o seu nome e vai comentar aqui embaixo o significado dele. Pode ser? Claro que se você não se sentir confortável para isso, se você não gosta do seu nome ou achar que o significado dele não é legal, tudo bem, não precisa colocar, tá? Mas se você topar o desafio, achar legal encontrar qual o significado do seu nome, coloca aqui pra gente. Você já sabe o significado do meu, né? Andressa quer dizer corajosa. Desejo que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como funcionam os substantivos e, claro, tenha feito diferença para você. Clica aqui no certinho e compartilha com quem deseja compreender português de uma forma simples e bem prática. E, claro, badala o sininho e te inscreve no canal. Eu te espero na próxima aula. Nos vemos. Até!